Oi, Di. Boa tarde, amiga. Tudo bom? Me escuta direitinho? Oi, Crisone, tudo bom? Jorge, Aline, boa tarde. Vocês me escutam? Deixa eu ir colocando o nosso tema aqui de hoje. Boa tarde, amigos. Vocês me escutam? Não tá ouvindo? Não me escutam, padre? Escuta, Crisone. Beleza. Beleza, Sebastião, obrigada. Os padre entrando. A gente começar. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde, amigos que estão entrando. Guardando aqui o Padre Rodrigo, que vai vir conversar com a gente um pouquinho hoje sobre Pentecostes. E hoje sendo o último dia do nosso projeto, né? Do E Agora Padre. A gente vai manter depois, mas por enquanto é o nosso último para o mês de maio. E aí hoje eu trouxe o Padre Rodrigo Vieira, que o meu caderno. Esse padre tentou entrar, mas não conseguiu. Deixa eu ver se eu consigo entrar com ele agora. Oi, Tati Fernandes, tudo bom? Boa tarde. Eu consigo agora trazer o padre. Oi, padre. Olá, tudo Boa bem? tarde. Tudo bem. Sua bênção, tudo Deus bom? abençoe. Tentou a primeira vez aí não conseguiu, Sim, sim, aí agora conseguiu. Tudo bem? Como o tudo senhor ótimo. está? Ah, que bom. Então, o pessoal já está entrando aqui. Aí eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma breve apresentação do senhor, né? Porque a gente tem muitos que pode ser que não conheceu, porque também fica depois, né, o vídeo, então as pessoas Sim. acabam vendo e participando também. E a gente vai falar um pouquinho como está a sua quarentena, como estão as coisas aí para o senhor e a sua paróquia. E aí a gente entra um pouquinho no tema que a gente tinha escolhido para falar de Pentecoste, preparação, de Nossa Senhora, enfim, tudo que envolve Pentecoste, né? É um assunto vasto, mas dá para a gente tirar um pouquinho do senhor aí, um aprendizado. Claro. Então vamos lá, gente. Hoje eu estou falando com o Padre Rodrigo Vieira, é pároco da São José, em Santa Cruz, Isso. né? É paróquia até de origem do meu pároco, Padre Júlio, Sim. né? Daqui de Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio da Taquara. E agora em maio o senhor fez 8 anos, ou fez 6 anos de padre, não é Sim. isso? Ou 8? Isso. Foi Fiz seis. 6, foi 6. Dia 8 de maio que o senhor fez 6, né? É, E já tá. Os padres brincam que quando faz 6 anos já não é mais padre novo, né, padre? aqui na diocese é quando faz 5, né? É a partir de 5 Ah, já. é, 5. Então você já passou, já desde o ano passado, já não é mais padre novo. E aí, padre, a gente hoje está no último dia, né? A gente fez um mês de maio com esse projeto e agora padre com alguns temas, né? Cada padre trouxe um tema específico para a gente conversar, a gente partilhou um pouquinho. Trouxe também alguns leigos, como professor de educação física, para falar de exercícios na quarentena, nutricionista para falar de alimentação nesse tempo e uma psicóloga. E aí hoje eu trago o senhor para ser o último, para fechar com chave de ouro, né, nosso tempo aqui de maio.
E eu que, nesse tempo da pandemia, eu queria que você partilhasse um pouquinho com a gente como está sendo para a sua paróquia, né, a São José, que também é bem viva, né, ela tem uma atividade também muito intensa, né, em Santa Cruz, e como o senhor está levando, né, dessa forma, como está essa quarentena para o senhor e a sua comunidade. Uhum. Então, aqui a gente, assim, eu acho que uma questão comum a todos, né? Todos nós estamos vivendo esse tempo e no início foi um grande desafio, uma adaptação. Eu acho que é, ainda mais nesse tempo, né? Porque foi um período onde creio que a maioria das nossas paróquias, quer dizer, todas as paróquias já teriam uma atividade muito intensa. A sua também estaria na meio da festa do padroeiro, né? Que é agora. Dois Eu, ainda. é, aqui nós começamos a quarentena e de fato assim, a única coisa que a gente conseguiu celebrar foi São José. Então, dia 19 a gente ainda celebrou presencialmente e já no dia 20 já foi tudo já online. Então, a gente conseguiu ainda celebrar o padroeiro, só que a minha paróquia nós temos 8 comunidades, né? E das 8 comunidades, mais ou menos 6 padroeiros é no primeiro semestre. Então, esse mês de maio, eu tenho, tirando a festa que é São José Operário, que também nós celebramos, teríamos mais 3 padroeiros que a gente também teve que celebrar tudo online. Então, isso é muito diferente, mas assim, na medida do possível, a gente está tentando viver aquilo que é o adaptável, né, o possível. A Semana Santa, acho que para todos nós foi muito doloroso, né, viver assim distante, tudo, mas creio que as pessoas também estão conseguindo colher, talvez, frutos desse tempo, né? Então, às vezes eu tenho tentado ligar para as pessoas, assim, principalmente para as idosas, né? Eu e o vigário, o padre Cristiano, a gente pegou os números de telefone, então a gente liga, né? Vai conversando e de fato a gente já começa a escutar. No início era um pesar muito grande, mas você já percebe também que as pessoas já também estão tendo uma nova compreensão disso, né? Sabendo colher frutos desse tempo, né? Nem tudo é ruim, a gente também tem que também ter um olhar de fecundidade, de produtividade nesse tempo, assim, no sentido de ter um sentido também, dar um sentido a esse tempo, né? Mas então, a gente está vivendo assim, né? Hoje, a gente já celebra. Hoje aqui na paróquia seria um padroeiro, que é São Fernando, pouco conhecido, acho que é a única paróquia, a única capela no Rio de Janeiro dedicada a São Fernando. E a gente celebrou de manhã, né, a festa, e estamos nos preparando agora para celebrar a solenidade de Pentecostes e nos adaptando, e já em oração mesmo, né, que é como o nosso cardeal pontuou, né, a arquidiocese já está mais ou menos se delineando como quando assim for possível, né, as instituições que têm essa autoridade de indicar essa volta, a gente já está se organizando, né, pensando, né, como arquidiocese, né? Bacana. O senhor falou uma coisa que é legal, né? Que as pessoas já estão se acostumando. Daqui a pouco, quando a gente entrar na rotina da quarentena, está na hora de voltar, né? Porque agora que o pessoal está começando a conseguir conciliar, né, a quarentena e daqui a pouco a gente volta. Sim, sim. E aí, padre, a gente tinha escolhido para falar um pouquinho, eventualmente, é um tema da semana, né? Que é Pentecostes, né? A gente está terminando a novena hoje para a gente comemorar amanhã a solenidade de Pentecostes, né? E eu sempre trago, padre, um texto de algum papa e eu achei uma homilia de São João Paulo II de 1980 na solenidade de Pentecostes, eu achei bacana. E aí eu vou ler um pouquinho, a gente partilha sobre isso e depois eu adentro umas perguntas que algumas pessoas me mandaram, tá? Então, na solenidade de Pentecostes de 1980, eu nem nascida era, eu sou de 82, nem nascida eu era, mas eu trouxe o seu Mili. Eu sou de 85. Ela fala assim, um pouquinho mais novo do que eu. Então vamos lá. Devemos refletir que Pentecostes se iniciou precisamente na mesma tarde da ressurreição, quando o Senhor ressuscitou. Veio pela primeira vez se pôr no meio dos apóstolos, no cenáculo, e depois de os ter saudado com angúrio da paz,
augúrio da paz soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eis o dom pascal, onde o primeiro dia, ou seja, no elemento gerador daquela série numérica de dias, na qual o dia de Pentecostes é exatamente o 50º, que é o ponto de partida da realidade da ressurreição, pelo qual, segundo uma relação de casualidade, antes de que da cronologia, Cristo deu o Espírito Santo à Igreja como dom divino e como fonte incessante e inexaurível da santificação. Devemos considerar que na tarde mesmo da ressurreição, como uma pontualidade impressionante, Cristo cumpre a promessa feita tanto em particular como em público. Receber o Espírito Santo. E é este dom de santidade que começa logo a agir. E eu achei bacana esse pedaço E ele continua falando sobre o recebimento do Espírito Santo, né, como dom de santidade. E eu achei bacana ele trazer que é uma continuidade, né? Na verdade, não é um momento isolado, né? O Pentecostes aconteceu num cenáculo onde estavam os apóstolos de Nossa Senhora, e não foi um momento isolado, né? Foi um momento que é uma sequência de momentos onde chega até a solenidade. E eu achei bacana trazer esse ponto que o Papa coloca nessa homilia, e até para a gente partilhar um pouquinho, né? E eu queria que eu falasse um pouquinho desse momento. Então, a solenidade de Pentecoste, eu acho que ela é muito profunda nesse sentido, porque se você pegar as referências bíblicas, Tatiana, você tem, na verdade, a gente encontra na Bíblia dois episódios bíblicos do Pentecoste. E aí é o que São João Paulo II está falando, de que há um Pentecoste no próprio dia da Páscoa, que é o que a gente chama do Pentecoste joanino, que é o Pentecoste que está lá no capítulo 20 de São João, que Jesus ressuscitado, quando ele entra, quando o cenáculo, né, estando eles de porta fechada, eles entram, e ali aquele Pentecoste de fato, que é o cumprimento da promessa que ele promete, principalmente no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16 do mesmo evangelho, que ele enviará um paráclito. Então, depois, a primeira aparição do ressuscitado aos apóstolos ali, porque a primeira ele aparece a Maria Madalena, ali aos apóstolos, ele sopra o Espírito Santo. É o evangelho de amanhã. É esse o evangelho que nós vamos escutar amanhã. E, ao mesmo tempo, você tem o Pentecoste, os 50 dias, que aí a gente chama do Pentecoste lucano, que está lá em Atos 2, né? Que após 50 dias, depois de 10 dias da ascensão, o Espírito Santo desce em línguas de fogo, né? E com um vento impetuoso sobre a Virgem Maria e os apóstolos no cenáculo. Então, são dois eventos de Pentecostes, porque são duas realidades que elas manifestam duas graças, vamos dizer assim, são dois panoramas, dois olhares da mesma graça do derramamento do Espírito, entende? Porque quando você pega os Atos você pega o Evangelho de João ali tem um enfoque antropológico. Porque se você pega esse gesto de Cristo que sopra sobre os apóstolos, nós podemos fazer uma relação profunda com o gesto da criação, do segundo relato da criação, onde Deus, ao criar o homem, ele sopra um hálito de vida. Então, ali você vê o ressuscitado como aquele que recria, regenera o homem a partir da graça do Espírito Santo. E quando você pega o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e toda aquela epifania, né? Línguas de fogo, vento impetuoso, você pode fazer uma profunda relação com Êxodo, que é o Monte Horebe, que tinha aquela epifania, né? O fogo, e que agora, pela graça do Espírito Santo, é aquilo que São Paulo vai trabalhar muito bem nas suas cartas, de que sai a lei, né? A lei e entra a graça, né? O Espírito Santo, ele nos marca com uma nova dinâmica. Isso também vem de encontro ao profeta Ezequiel, que diz que Deus virá ao nosso encontro e ninguém vai precisar ensinar o certo ou errado, porque a lei, a graça vai estar nos nossos corações. Então, você vê como que é rico. Acho que a gente precisaria mais de um domingo de Pentecostes para a gente conseguir aprofundar toda a dinâmica
que esse tempo, essa graça, né, do derramamento do Espírito, ele nos concede nesse olhar, nesse enfoque, porque é uma realidade muito profunda. Algumas pessoas me perguntam, né, às vezes até quando eu dou aula de Sagrada Escritura no Mater Ecclesiae, a gente sempre toca nisso, nessa realidade do Pentecostes, quando se trata do panorama bíblico. E ela fala, então foi quando? Eu falei assim, olha, a gente não sabe. A Bíblia, ela não tem ela não é um livro estritamente histórico. Na Bíblia tem história, claro. Ela tem um fundamento histórico, mas a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, é um anúncio. E, na verdade, ali é um anúncio que está acontecendo. É João que anuncia, Lucas que anuncia. Agora, quando foi, se foi no dia, se foi 50 dias depois, historicamente, eu acho que isso pouco importa. O que importa, de fato, é que Deus derramou o seu Espírito, né? E, de fato, essa é a realidade que se pode fazer essa leitura como plenitude, né? Ou seja, em João, Pentecoste é a plenitude da criação, né? E, pegando em Lucas, é a plenitude da manifestação, né? Da epifania e da ordem de Deus. Porque antes Deus ordenou tudo a partir da sua lei. Agora Deus ordena tudo a partir do seu Espírito. É interessante o senhor falar em Lucas, João e Paulo, são os que realmente falam sobre o Espírito Santo, né? Sobre o termo, né? Espírito Santo. E Lucas fala muito, se você for traduzir, Lucas tem muito ruá, né? Que é em grego, que é pneuma, que quer dizer sopro, né? Sopro. E aí, dentro de Lucas, ele, que é como o senhor colocou aí, né? Sobre essa expressão, e o ruá se usava muito no Antigo Testamento, né? Sim. E aí, às vezes as pessoas não sabem, né, padre? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós que já existia essa expressão em Pentecostes, né? O ruá do Espírito no judaísmo, né? Sim. Que era o tempo da colheita. Então, sim, só para entender que eles já esperavam realmente por Pentecostes, mas não da forma como eles receberam, né? Eu acredito que pelo menos na minha humanidade, não acredito que eles imaginariam quanta coisa Jesus, né? A Santíssima Trindade num todo, derramaria através do Espírito Santo tudo que eles fizeram naquele cenáculo ali, que foi aquele empurrão, né? É aquele pontapé, né? Aquele pezão na bunda, sai para fora, vamos embora, né? E aí, mas que já existia essa festa, essa de Pentecostes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Na verdade, existem, quando você pega um pouco historicamente a festa de Pentecostes, primeiro está muito ligada à realidade dos frutos da lei, né? Porque é só nós recordarmos no Pentateuco, principalmente no livro do Êxodo, Deuteronômio também, a lei é um fruto, é algo dado por Deus, né? Então é um dom de Deus, né? E na tradição judaica, a festa de Pentecostes, também conhecida como você mesmo falou muito bem, que é a festa da colheita, né? Aonde, né, as famílias elas ofertavam os frutos do seu trabalho, da sua colheita, né? Daquilo que semeou a Deus, né? Então, celebrar a semeadura, a colheita. E aí você fala assim, qual é essa relação, como você falou, né? Essa colheita para o Pentecoste, talvez cristão, para o Pentecoste que a gente celebra. Na verdade, eu acho que até quem a gente pode exemplificar muito bem com a Beata Helena Guerra, que fala que o Espírito Santo é o beijo do Filho na humanidade redimida. Porque o Pentecoste, ele se torna o fruto da Páscoa, né? Ele é o grande fruto, o grande dom da Páscoa de Jesus Cristo. Não é mais o nosso fruto, né, que a gente oferece a Deus, mas é o próprio Deus que se fez carne e no seu mistério pascal nos dá o seu fruto, que é a própria pessoa de Deus, né? Então, o Espírito Santo como esse dom, essa realidade da colheita da Páscoa de Cristo, né? Daquilo que Cristo semeou na sua paixão, morte e ressurreição, né? Pela sua ressurreição, ele nos dá a graça agora, né? O fruto, o dom, né? Do Espírito Santo. Então, a gente pode fazer esse paralelo do Pentecoste judaico e do Pentecoste cristão, vamos dizer assim. Fazendo assim, uma analogia, né? Bem pobre, mas eu vou fazer uma analogia, né? De onde era o tempo de colheita no judaísmo, né? Na Pentecoste, né? Aquele cenáculo de Pentecostes já no cristianismo,
uma colheita de almas para Jesus, né? Para o serviço ao cristianismo. Ou tá muito feio falar isso? Não, pode ser também, né? Assim, nesse sentido de A gente pode. alcance, né? Claro, Uhum, pode ser de tem. alcance. Eu acho muito importante, Tatiana, principalmente uma espiritualidade litúrgica, assim, católica, a gente fazer as pessoas entenderem que Pentecostes ele é Páscoa e Páscoa é Pentecoste, entendeu? A gente às vezes a gente vai terminar o tempo pascal e termina com a solenidade de Pentecoste, mas às vezes as pessoas compreendem Pentecoste como uma forma isolada, e é muito interessante entender que Pentecoste ele é uma realidade da manifestação, da realização da Páscoa de Jesus Cristo na igreja, né? É a Uhum, Páscoa do corpo, né? Porque uhum, você percebe que quando uma das graças santificadoras do Espírito, quando se recebe, quando se faz uma experiência com a terceira pessoa da Trindade, é nos fazer íntimos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, né? Quando a gente fala que a gente uhum. faz uma experiência, quem é dos movimentos carismáticos, né, do batismo do Espírito, da efusão do Espírito, o que é essa experiência se não morrer com Cristo e ressuscitar com Ele? Né? Essa experiência de mudança de vida, essa experiência de um conhecimento profundo de Deus, de piedade que se tem nesse momento. Porque Páscoa, a Páscoa, como nós falamos, o fruto é o Espírito. E o Espírito, quando é vivido, essa graça do Espírito, nos dá a graça de cada vez mais estar íntimos da Páscoa de Jesus Cristo. Entende? Então, são coisas que elas estão sempre Entrelaçado. relacionadas, né? Eu costumo Eu dizer aqui na lembro de paróquia, uma. Pode eu falar, pode costumo falar. dizer aqui na paróquia que quando a gente pede o Espírito Santo, a gente ergue os nossos braços, fala, vem Espírito Santo, Deus lá do alto escuta, olha, ele quer Páscoa. Está pedindo a Páscoa, né? Está pedindo que a Páscoa se realize nele, né? Porque tem uma leitura de um padre da igreja, que eu não me acordo, que ele fala, né? Que é só no Espírito Santo, ele fala várias coisas, mas isso me lembra agora, que é só no Espírito Santo que a Páscoa deixa de ser uma realidade histórica e se torna um acontecimento pessoal na nossa vida, né? Então, a Páscoa não é só Uhum. uma data, uma vez no ano. Ela se torna íntima a mim. Ela se torna a minha vida também, né? A beleza da igreja é que ela nos lembra, né, para os mais esquecidos, e por isso tem essas solenidades, né, e a gente acaba tendo essas datas, né. E o Paulo, eu até anotei aqui dentro da faculdade, que eu faço faculdade de teologia, então às vezes eu anoto alguns detalhes, né. E Paulo usa o termo pneuma 146 vezes nas cartas dele, né. E aí a gente vê o quanto é importante o Espírito Santo, né, para a igreja em si. E eu lembro de uma homilia do Padre Júlio, que ele falava, há pouco tempo, antes da gente entrar em quarentena, que ele falava sobre o coronavírus mesmo, e ele falava sobre que o próprio Deus, ele age quando acaba todas as possibilidades humanas, aí ele vai lá e age. Acredito que Pentecostes foi isso, né, porque era todos os apóstolos fechados, porque eles estavam com medo por conta já da perseguição após a morte de Cristo, né? E foi uma forma de Deus agir nos apóstolos, falando assim, essa é a hora de eu agir para vocês agirem. Né? Acredito que seja dessa forma, e Paulo, né, fala tantas vezes, e a gente, às vezes, eu acho uma besteira, né, porque às vezes se divide muito, falando do Espírito Santo como se fosse isso algo muito específico de um movimento, né, mas na verdade o Espírito Santo ele é da igreja, né? Ele é a igreja, ele é o terceiro na Santíssima Trindade, né? E aí até era, já entrando na pergunta que eu vou fazer, isso não era uma pergunta, mas se o senhor quiser falar sobre isso, pode falar também. Eu vi que não existe um dogma específico do Espírito Santo, né? Mas ele tem um dogma da Santíssima Trindade que fala sobre os três como um só Deus, né? Existe algum outro dogma que fale sobre o Espírito Santo? Olha, que eu me lembre, não, existe uma nota, né? Uma nota da igreja que é o que está no credo niceno-constantinopolitano, que é o Senhor, o Espírito Santo é aquele que falou pelos profetas, o Senhor que dá a vida e aquele que falou pelos profetas, né? Que a gente professa no credo niceno-constantinopolitano. Que eu tenho em mente, se alguém tiver essa informação, eu não
conheço nenhum dogma especificamente da terceira pessoa da Trindade, mas eu sei dessa realidade quando a gente fala das notas da igreja, né, então também a gente fala daquilo que é a nossa profissão de fé, que principalmente está no credo niceno-constantinopolitano, que creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é louvado e glorificado, né? Ele que falou pelos profetas, né? Então, essa máxima, né? Também sei que talvez alguns conhecem um pouco da história da igreja, quando houve o cisma da igreja do Ocidente, do Oriente, de fato o cisma estava em torno de quem procede, né? Se procede do Pai, procede do Filho, e na verdade hoje a igreja fala que procede do Pai e do Filho, né? De fato o cisma já foi resolvido nesse sentido teológico, né? Político que ainda não, mas nesse sentido. Agora, um dogma diretamente é o dogma da Santíssima Trindade, né? Unidade indivisível, né? Um só Deus que não se divide, mas que não perde também as três pessoas, né? A identidade das três pessoas. Tá. E aí, dentro de Pentecostes, tem algumas perguntas, mas eu acredito que entrou dentro daquilo que o senhor já comentou. Eu não vou entrar mais nessas perguntas, não. O que eu queria ver é que, no final também, eu queria que o senhor, quando tivesse faltando uns 10 minutinhos, a gente orar junto, né? Então, assim, para a gente já... Ainda está cedo, ainda tem 26 minutos, mas eu queria a gente falar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo, né? Acho que é interessante, como preparação, a gente entender sobre os dons, né? A gente se prepara hoje é o último dia da novena, e às vezes as pessoas falam muito em dons, aí fica aquela confusão, dom, carisma. Eu já tive aqui o Frei Vitor, ele já falou sobre dons, sobre carismas. Na verdade, ele falou mais de carismas do que dons, né? Mas eu queria ver se a gente falasse um pouquinho sobre cada um dos dons. E aí tem Coríntios 12, né? Até deixei separado aqui, que ele fala sobre essas diversidades e unidades dos carismas, né? E aí ele fala sobre cada um receber o dom e manifestar o Espírito Santo para a utilidade de todos, né? E dentro daqui ele fala sobre a sabedoria, né? Sobre a ciência, sobre a fé. Mas aí eu vou passar um por um, aí a gente vai partilhando um por um, pode ser? Claro. Então, o primeiro dom que eu trouxe aqui para a gente falar é sobre a fortaleza, né? Que é o que Deus propicia a coragem necessária para a gente enfrentar as tentações, né? Esse dom específico, o que o senhor falaria para a gente? Então, é bom para a gente assim, até compreender bem, Tatiana, quando a gente fala dos 7 dons, a gente pode também conhecê-los como os dons de santificação, né? Os dons de santificação pessoal, que aí já marca uma distinção bem grande dos carismas, né? Que os carismas eles sempre estão relacionados a uma realidade de serviço e de sermos instrumentos ao outro, né? Claro que um carisma ele também nos santifica, a gente não é algo, mas assim, estritamente os 7 dons, eles são dons de santificação, né, de aperfeiçoamento interior da vida da graça, né? E o dom de fortaleza é esse dom, talvez está muito ligado também ao fruto do autodomínio, que nós temos os 12 frutos, né? Mas essa questão da fortaleza, não somente em realidade da decisão, né, dessa realidade de uma ordenação da nossa vontade, né, do nosso querer, e também tem essa realidade de uma orientação e determinação, né, naquilo que é a meta, que é aquilo que Deus nos aponta como objetivo específico de salvação. Se me faço entender, vou dar um exemplo de uma santa. Um exemplo muito claro de fortaleza é quando Santa Teresa de Ávila fala da determinação, né? De ao mesmo tempo ter a fortaleza e determinada, ter aquele foco, ter aquela meta, e também tem a realidade da fortaleza, como eu falei, da vontade, e principalmente quando a gente fala de não cair na tentação, né? De ser forte, né? Diante das tentações, diante das realidades. Então, esse dom da fortaleza, ele nos torna firmes nesse sentido. O dom da sabedoria, né? Que é o sentido da sabedoria humana,
que reside no conhecimento da sabedoria eterna de Deus, Criador de todas as coisas, que contribui seus dons conforme seus desígnios. A sabedoria, ela está ligada à mente, seria um dom ligado à mente? Sim, eu De creio que sabedoria mesmo. sim, a sabedoria, a gente pode compreendê-la como eu percebo que ela está muito ligada à questão do discernimento, né? Do discernimento, do saber viver bem em Deus, né? Essa sabedoria do Uhum, saber viver. Ela não tanto está na questão de conhecimentos no sentido racional, mas no sentido de um discernimento da sabedoria, do querer, da visão de Deus na nossa vida pessoal, né? Aquela questão de entender, né? Compreender, né? Entender, talvez por fora, compreender de dentro a partir de uma ótica da graça. o terceiro é o dom da ciência, que nos torna capazes de aperfeiçoar a inteligência, onde as verdades reveladas e as ciências humanas perdem inerente complexibilidade. Esse dom da ciência, ela é ligada à ciência mesmo, Sim. ciência médica, ciência... Não, o dom da ciência seria mais essa capacidade de inteligência mesmo. Aí que essa estaria mais ligada a essa realidade de, talvez, claro, ela precisa ser dedicada a ser aperfeiçoada, mas o dom da ciência, que também é conhecido como o dom da inteligência, né? Tem algumas versões que as pessoas falam inteligência, mas é ciência, né? Que de fato está muito ligada, Tatiana, à ciência, à sabedoria, a questão do bem viver, do discernimento do agir, e a ciência no sentido de compreender e aderir à verdade, principalmente a Entendi. verdade revelada. Entendi. O quarto é o dom do conselho, né, que permite a alma um reto discernimento e santas atitudes diante das circunstâncias, né? É o conselho mesmo, como discernimento, e pode ser um conselho de uma pessoa para outra diante de uma oração. Sim, Seria isso também? aí você já teria, já é um desenrolar do dom de um carisma, né? Que Tá. talvez seja o carisma de ciência, né? De palavra de ciência, tudo. Mas o conselho, eu costumo dizer que o conselho está muito ligado a essa voz aperfeiçoada da consciência plasmada pela graça, né? De aquele discernimento do bem decidir, né? Do bem, eu acho que o conselho enquanto a sabedoria ela nos dá um panorama geral dos acontecimentos do mundo, tudo, o conselho é uma realidade que também é subjetiva, né? A sabedoria Uhum. tem essa realidade de uma visão de um mundo a partir da graça, o conselho tem aquela realidade íntima de decisão, de discernimento dentro das situações, né? É aquela voz de graça intuitiva que nós poderíamos dizer de não agir assim, não agir assim, entendeu? É Uhum. aquela voz interior, como podemos dizer, uma voz que existe a voz da consciência. Então, o dom do conselho, ele atua na nossa santificação, né? Uhum. Ordenando as nossas decisões nesse sentido de discernimento, entende? Entendi. Eu estou até fazendo essas perguntas bobas, porque o nosso português ele é rico de entendimentos de uma palavra, às vezes uma só a gente entende várias coisas, né? Isso. Então, ao pessoal que já conhece, vocês me desculpem, mas eu estou fazendo mais porque realmente tem gente que às vezes confunde essas palavras, né? Então é bom a gente poder separar. O quinto dom é sobre o entendimento, né? Torna a nossa inteligência capaz de entender as verdades reveladas e naturais, né? Acho que ela é muito ligada também à sabedoria e à A ciência, né? sabedoria, São assim, três dons muito que parecidos, né? a gente o entendimento também ele poderia ser compreendido como uma docilidade, né? A docilidade de compreender e de abraçar essas verdades reveladas, né? De ter essa sensibilidade, entende? Esse Uhum, entendimento de acolhida à verdade revelada. entendi. O sexto, que é o penúltimo, né, é sobre a piedade. Acho que pela palavra só já fala, né? Mas é uma graça de Deus na obra que proporciona salutares frutos de oração e práticas de piedade ensinadas pela Santa Igreja, né? Acho que E por ela, assim, ela está já muito fala, né? ligada à vida de oração, né? A piedade é o dom, a virtude da oração é um dom de piedade, né? A pessoa piedosa, né? Não é aquela que é coitadinha, mas é aquela
a realidade do fervor da oração, né? A piedade está muito ligada também à assimilação da nossa identidade filial com Deus, né? Dessa relação de filhos no filho com Deus, desse vínculo filial, né? Então, que é a essência do nosso batismo, né? Então, de você orar, de você ter uma relação filial com Deus, de piedade. Esse dom também pode ter ligado de uma pessoa para outra, né? De repente, de sensibilizar com a dificuldade do outro, poderia entrar nesse dom também? Sim. Pô, claro que a oração ela nos abre ao outro, né? Com uma Sim, consequência. sim, sim. Mas assim, eu gosto sempre de sempre marcar para as pessoas compreenderem que de forma primordial os dons, os 7 dons, eles são de santificação pessoal. Claro que essa santificação sempre ela não vai ter o seu fim último na gente, né? Porque santidade, que a Sim, santidade nos faz sair de nós, né? Mas ela tem essa sim. atuação pessoal e claro, você também acaba que um dos frutos da oração é esse, né? De você se colocar na realidade, você se abre a Deus e Deus te dá a graça de se abrir ao outro também, né? E o último dom, que é o sétimo, né, é temor de Deus, que diz que é praticar os mandamentos com sinceridade de coração. Não é terror de Deus, né? É temor de Deus. Até, como eu disse sobre o português, né, algumas pessoas falam de temor, e eu já vi muitas pessoas virem falar como um temor como se fosse medo, né? O temor não é medo, né? É bom até falar um Porque o medo é o pouquinho, né? freio. Eu costumo dizer que medo é freio da fé, né? A fé nos leva a nos arriscar. A fé nos leva, a vida espiritual, a vida de fé é uma vida de se lançar, né? Esse temor, na verdade, ele poderia ser também, para nós compreendermos, seria a realidade do próprio zelo, do respeito, do cuidado, como algo, como uma realidade que é valiosa e que é amada, né? Então, vamos exemplificar. Se você tem uma relação com a pessoa que é de amor, que a pessoa é valiosa, você tem o cuidado de não machucá-la, você tem cuidado de não, enfim, de tratá-la bem, você tem cuidado até para falar dos defeitos dela, você vai usar as palavras mais. Porque você ama. Então, aquilo que é objeto, aquilo que é algo amado, você tem todo um cuidado, um respeito. Então, a gente, assim, comparando, fazendo uma analogia, a gente fala do temor de Deus, dessa realidade de zelo, de respeito com a própria pessoa, com as coisas de Deus, com as realidades de Deus, com aquilo que está, que é partícipe de Deus. Isso é um dom, né? De que, Uhum. principalmente, ó, com os mandamentos, com a igreja, com a liturgia, enfim, com os sacramentos, tudo aquilo que está relacionado a Deus, não é um medo, um pavor, né? Terror, não é isso, mas é um temor, uma reverência, né? Você ter uma reverência com aquilo porque é algo valioso, digno de ser amado. Esse dom é muito ligado ao primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? É um dom muito ligado a esse primeiro mandamento. E, padre, até passei essa pergunta, mas na verdade eu deixei ela por último, e para a gente falar um pouquinho também dessa preparação, né? Mesmo que o pessoal não tenha feito uma novena, né, dos 9 dias, a gente tem acompanhado aí. Como eu já disse o Frei Vitor, o Badu também já veio aqui, a gente já partilhou sobre novena, que a novena ela ela é inserida pela Bíblia, né? Então, da novena, dessa novena, todas as outras vieram, né? Mas ela é bíblica. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Maria para a gente, né? Ela estava ali naquele momento do cenáculo e sempre muito importante, né? Ela foi a primeira a receber, né, o Espírito Santo ao receber a visita do anjo, né? E depois anunciar a anunciação. E aí, queria que o senhor falasse um pouquinho de Maria para nós naquele momento do cenáculo, né? Como ela foi. O meu padre fala que ela é para-raio do Espírito Santo naquele momento, né? Mas eu acho bacana essa brincadeira que ele faz com ela, mas é belo, né? Porque passa por ela, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho Não, para a gente dela. é muito bonito a gente até perceber na Sagrada Escritura essa realidade muito complementar e muito relacional da figura de Maria e do Espírito Santo, né? Desde a Anunciação, você tem a figura de Maria e a presença do Espírito. Quando ela visita Isabel, você tem a figura,
a visita de Maria e Isabel, que recebe a graça do Espírito, e João Batista, que já recebe a graça, né? Quando ela vai ao templo, você vê que ali no templo, na apresentação, claro que Jesus está ali, mas tanto Simeão quanto a Ana, anciã, eles são cheios do Espírito Santo, né? E você vê Maria aos pés da cruz, você tem ali, ela presencia que do lado aberto sai o sangue e a água, que os padres da igreja falam da água do batismo, sangue, né, dos sacramentos, tudo. E você tem Pentecostes, né, que ali, naquele momento, naqueles dias de oração, e Maria, junto com os apóstolos também, né, ali a igreja, de uma forma assim, talvez a epifania da igreja, né, porque a igreja, a gente costuma dizer que desde a encarnação, né, de uma certa forma, ali você já tem aquela realidade eclesiológica, porque a igreja é o corpo de Cristo, enfim. E só que ali em Pentecostes ela se torna talvez manifesta, né, visível, né, para toda a face da terra. E inicia o tempo da igreja. A gente também pode fazer um paralelo, Tatiana, de que, da mesma forma que a Virgem Maria, a gente fala que é a mãe de Deus, né? É o título, um dos dogmas, né? A gente professa isso. É a mãe de Jesus Cristo, do Verbo encarnado. Ela é a mãe da cabeça. E ela está em Pentecostes para sinalizar que ela é a mãe do corpo também, né? Então, da mesma forma que do ventre de Maria nasce, né, a cabeça, então ali na presença de Maria, aquela presença maternal, nasce a igreja, né? Ali também nasce o título que talvez nós vamos celebrar esses dias também, né? Que tá, se não me engano, é segunda-feira, o Papa Francisco colocou esse título segunda após Pentecostes, se não me engano é agora ou mais à frente, que é o título de Maria, Mãe da Igreja, né? Que é esse momento que ela também está ali naquele momento da manifestação do Espírito. Ela também, ela é a mãe do corpo. Ela é a mãe do corpo que nasce ali a sua manifestação eclesiológica, né? Então, e ela é, a gente costuma falar, ali Maria, claro, ela recebe junto com a igreja, porque ela é um membro, os documentos da igreja costumam dizer que Maria é o membro, é o membro eclesial que é tipo um testemunho daquilo que Deus já realizou nela e quer realizar em nós, né? Então, nós olhamos em Maria e vimos aquilo que é a plenitude da graça, né? Daquilo que Deus quer também realizar em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma, né? E Maria, ela é cheia da graça desde a sua concepção, né? Ela é a Kekaretomene, é plena da graça, né? E ali, mais uma vez, junto com a igreja, ela, como o Padre Zorinho fala, né? Ela é essa intercessora, é mediadora, né? Também é um dos títulos de Maria, né? Mediadora das graças, ou seja, a presença dela faz que a graça se estenda para aqueles que se filiam a ela, né? Que a acolhem, né? Acolhem e são acolhidos na sua maternidade. Bacana. E aí, para a gente finalizar, né, mesmo que o pessoal não tenha feito a novena, né, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como o pessoal pode se preparar, mesmo sendo de hoje para amanhã, né, a gente ainda vai participar pelas redes sociais, pela rede de comunicação, mas que não coloca a missa por baixo de jeito nenhum, né, mesmo sendo online, mas que como a pessoa pode se preparar, né, de hoje para amanhã, e como ela pode ver essa solenidade de uma forma esperançosa. Eu acho que Pentecostes, nesse momento, é um momento de grande providência divina, né? Porque é no Espírito Santo que a gente que a gente se levanta, que a gente vivifica, né? Tanto que todo mundo, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente pensa nisso, né? Que onde o Espírito Santo santifica, vivifica, né, e faz a gente se levantar, né, aqueles que estão mortos, que são levantados, aqueles que estão caídos sejam animados. Então, eu queria que o senhor dissesse um pouquinho para nós como a gente pode se preparar para esse momento. Olha, eu acho que uma riqueza muito grande, Tatiana, a gente se debruçar, né? Já que nós vamos participar das missas online e tudo, mas se você puder, né, separar um momento e meditar nas palavras, né? Nós temos uma riqueza de textos bíblicos, tanto da missa da vigília de Pentecoste, que já pode ser celebrada no início da tarde, né? Que tem uma liturgia própria,
a vigília de Pentecoste, como também para da missa do dia, né? Então você poder se debruçar nesses textos, meditar, né? Fazer esse paralelo. Eu acho tão belíssimo essa leitura. Como eu falei no início, né? Pentecoste e Páscoa, eles são visões, são realidades de uma realidade só, salvífica, né? E o evangelho de amanhã, ele é o evangelho do domingo da oitava da Páscoa, né? Ele se repete, né? É verdade. Para mostrar que o domingo da oitava ainda está ali naquela oitava. Então, para você mostrar que é Páscoa e ao mesmo tempo lá também já era Pentecostes, né? Então, é essa a realidade. Eu acho que é muito bonito fazer essa meditação profunda. A liturgia das horas, as leituras de toda essa semana do ofício divino são muito ricas e eu acho que é uma riqueza a gente se debruçar sobre os padres da igreja. Eu gosto muito de um autor, quando se trata de pneumatologia, e se trata dessa meditação da pessoa do Espírito Santo, e talvez a gente poder aprofundar isso, qualquer livro ou do Padre Raniero Cantalamessa, eu acho que é muito rico. Então, se a pessoa quer, se você deseja conhecer mais, se aprofundar, tem um livro maravilhoso, você consegue qualquer site, desse site de sebo, estante virtual, Ungido pelo Espírito é maravilhoso. O Canto do Espírito, que é uma meditação sobre o Veni Creator, que é lindo, é maravilhoso, é um pouquinho grosso, mas ele é muito rico de se ler, de se aprofundar. Eu gosto muito de indicar leituras, porque a leitura faz a gente crescer bastante, né? Eu indicaria isso. E, além disso tudo, meditar com a palavra, leitura, buscar as partes da igreja, se colocar em oração, né? Reservar um tempo maior de oração, né? Enfim, de você buscar estar na presença de Deus nesse momento, de clamar o Espírito. E também, não só clamar por si, mas também ser essa voz intercessora, né? De clamar o Espírito pela família, pela sua comunidade, pelas realidades do mundo, né? Então, é só lembrar que desde a criação o Espírito pairava sobre as águas, né? E, então, o Espírito também quer alcançar muitas almas, muitos corações, muitas realidades nesse tempo. Maravilha, padre. Quero te agradecer. A gente vai entrar aqui para 13 minutos, 12 minutos de faltando para a gente terminar. Mas quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu sim, da gente conversar um pouquinho aqui, né? Esse mês de maio foi muito bacana. A gente termina o mês de maio em Pentecostes, isso é muito bonito, né? A gente terminar o mês mariano com Pentecostes, isso é belíssimo. É uma forma que Deus trouxe, achou de nos amar, né? Nesse tempo de quarentena, de coronavírus. Então, nos amar tanto pelo Espírito Santo e por Nossa Senhora, né? Então, isso não é para qualquer um, não. Hoje é dia de uma memória mariana, né? Que é a Rainha dos Apóstolos, né? Hoje se celebra Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, é o sábado antes de Pentecostes, né? Que tá. Todo sábado. Boa lembrança, é verdade. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pelo seu sim, que o Senhor possa, Senhor Jesus, né, possa derramar sobre o seu ministério, sobre a sua vocação. Eu já ri muito essa semana que o pessoal falou que eu ia trazer o Padre Corredor, né? O Padre Rodrigo é o Padre Corredor? Eu falei assim, gente, é ele mesmo, né? Adora ganhar uma medalha aí nas corridas da vida. Mas muito obrigada pelo seu exemplo, né? Do pessoal, sabe, para as pessoas saberem que o padre não é aquele velhinho gordinho, né? Que fica esperando no cantinho, não. Ele age, ele vai para a rua. Acaba que o seu encontro nas corridas acaba também trazendo pessoas para próximo, né? Do Senhor e da notícia da Boa Nova. Então, que Deus possa trazer, né? Sobre a sua vida essa vontade. Deus me tirou dessa realidade, né, Tatiana? Eu sou formado em educação física, eu atuei, fui professor, fui atleta de atletismo, cheguei a representar o Brasil em competições internacionais, né? E de lá Deus me tirou. Então eu não tirei, assim, eu não deixei de ser quem sou, até mesmo porque Deus me chamou sabendo quem eu era, né? Só que hoje eu adapto, né? Então eu sou padre e nas horas vagas pode fazer as duas coisas sem problema nenhum. Eu não posso mais exercer o magistério nesse sentido,
Mas, assim, é bom porque isso faz parte de mim, né? Também eu não deixo... É aquela... Mas pode cuidar do templo do espírito e mostrar para as Claro, pessoas que pode cuidar. sim, sim. O senhor não é da turma do Padre Júlio, né? Porque Não. eles se ordenaram em abril e vocês foram em maio, né? E um ano depois, eu sou da turma... Nós convivemos quase o tempo todo de seminário, porque nós éramos da turma, assim, que ele entrou, se não me engano, em 2005 no seminário, eu entrei em 2006. Não, é um ano de diferença. Ele é da turma do ano da jornada, eu sou um ano depois, Uhum. né? Então, mas a gente conviveu quase todo o tempo no seminário. Só o último ano que aí ele já tinha saído, eu fiquei mais um ano, né? Mas nós somos, assim, somos a turma bem contemporânea mesmo, assim, de seminário. Eu digo Inclusive, que eu da fiz turma. pastoral, eu convivi, como seminarista, eu e Padre Julinho fizemos pastoral juntos na Maré, juntos, logo no início do seminário, trabalhamos mais de 2 anos juntos, né? Então, A Maré é onde fica o Padre Rafael, né? isso, onde está o Padre Rafael agora. Isso. Na época, nós Ah, trabalhávamos com o Padre Giovanni. Na época era o Padre belíssima, Giovanni. belíssima igreja. Então, Padre, novamente, muito obrigada. Vou pedir que o senhor ore com a gente aqui, né? E dê a sua bênção para a gente poder já terminar aqui. E, novamente, muito obrigada nesse dia que a gente termina, o mês de maio. A gente vai entrar agora com a novena de Santo Antônio. Estamos trazendo um monte de novidades também. Tá aí. Mas, enfim, a gente não pode parar, né? Claro, Não é porque claro. a gente está em casa que a gente não pode parar. Então, muito obrigada novamente. E eu Obrigado também. agradeço a sua vinda. Tá bom. Obrigado pelo convite, Tatiana, viu? Deus abençoe e continue abençoando o seu ministério também. Deus suscita vários meios para a gente continuar anunciando, né? Para manifestar o nosso amor ao Senhor através do anúncio. Então vamos rezar agora, né? Pedir que nessa véspera, né? Já, né? Celebrando o Pentecoste, pedindo que o Pai Santo, né? Em nome de Jesus, ele possa derramar sobre nós, derramar sobre a nossa vida a graça do Espírito Santo, renovar, atualizar em nossos corações, né, essa graça que é essencial em nosso ser, em nossa alma. Nós te pedimos, Senhor, neste momento que tu possas, com a sua infinita misericórdia, nos lavar, nos fortalecer. O Espírito Santo, que é conhecido como aquele que é o princípio vital, né, aquele que movimenta, que faz mover, que ele possa vir sobre os nossos corações, movimentar, mover, trazer vida e vida em abundância. E que essa graça possa cada vez mais nos tornar íntimos de Deus, tornar o nosso coração íntimo do Senhor, tornar a nossa alma amiga de Deus, né? Que o Espírito Santo venha completar essa obra começada, alcançar os corações daqueles que estão cansados, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão muitas das vezes vivendo um deserto, aqueles que estão distantes de Deus. Nós te pedimos, Senhor, tu que és o ressuscitado, envia o teu Espírito sobre os nossos corações, faz-nos voltar ao primeiro amor, faz-nos, Senhor, cada vez mais reavivar a chama da graça, da santidade, da oração em nossos corações. Senhor, nós te pedimos nesta tarde, já nesse início de noite, que tu possas nos santificar, santificar o nosso ser, o nosso corpo, santificar o nosso espírito, a nossa alma, e que sempre mais possamos ser conduzidos pela tua graça. Dai-nos a graça, Senhor. Dai-nos o dom, né, de vivermos bem esse dia, de vivermos bem essa solenidade e colher os frutos necessários, né, para a nossa salvação. Queremos pedir isso pela intercessão daquela que é cheia da graça, a Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, ela que sempre, aonde ela está, o Espírito Santo é atento, ele é pronto a se fazer presente. Ó Mãe de Deus, ó Mãe nossa, Mãe da Igreja, intercede por nós para que possamos ser cheios do Espírito do vosso Filho. Vai que tu possas, Mãe, alcançar a tantos que te clamam e te suplicam, e que a obra da graça sempre esteja presente em nossa vida. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas vidas, sobre as vossas necessidades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre. Um beijo. Agradeço. Fica com Deus. Deus E um abençoe. abraço na sua comunidade, tá? Tá legal. Fica com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Feliz Pentecostes para todos. Amém.